Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Meu nome é Léo Garcia. A aula de hoje será destinada ao segundo ano do ensino médio. Será, na realidade, um encaminhamento de atividades seguida de alguns exemplos. No final da aula, se você tiver gostado, deixe o seu gostei, faça seus comentários para que possamos aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem e obtermos uma educação de qualidade. Se você é meu aluno, se você não é meu aluno, vem comigo porque a aula está começando agora. Como eu falei, gente, nossa aula hoje será um encaminhamento de atividades, né, funções trigonométricas e está destinada ao segundo ano do ensino médio. Então vamos lá. Essas atividades elas são passadas de acordo com o livro didático da nossa escola e aí a gente vai seguir a sequência dessas questões, tá certo? Então vejamos, na primeira questão que eu estou passando hoje, está na página 45, tá bom? A questão 13. Então, assim, a questão 13, ela pede para determinar os valores reais de m para os quais as seguintes equações tenham solução. Eu vou resolver aqui um item e vou passar alguns outros itens. Por exemplo, eu tenho aqui o item A. O item A pede o seno de x é igual a 2m menos 7. O que é que a questão quer? A questão ela quer o valor de m, aqui, esse m, para que esse m ele possa ter um valor real dentro dessa equação. Sempre lembrando, gente, que o conjunto dos números reais são, digamos assim, todos os valores possíveis, né? Números naturais, números inteiros, números racionais, né? Então, números irracionais, certo? São todos os valores possíveis. Só não entra aí o conjunto dos números complexos que a gente vai ver no terceiro ano, ok? Mas todos os valores negativos, positivos, com raiz, sem raiz, então esse pertence ao conjunto dos números reais. Então vejamos aqui algumas coisas para nós entender essa questão, nós entendermos essa questão, certo? Eu tenho aqui o ciclo trigonométrico, tá bom? Então, esse ciclo trigonométrico eu tenho o eixo x e o eixo y. O eixo x é o eixo do cosseno, o eixo y é o eixo do seno. No eixo x, ó, do zero, no centro do ciclo trigonométrico é o zero. Do zero para frente, eu tenho valores positivos. Do zero para trás, eu tenho valores negativos. No eixo y, no centro do ciclo trigonométrico, que é o zero, do zero para cima, valores positivos, do zero para baixo, valores negativos. E a distância desse centro a qualquer ponto da circunferência é sempre 1, ou seja, o raio é 1. Então, nós poderemos ter valores no cosseno, por exemplo, mais 1, né? Ou menos 1, certo? No máximo, tá certo? No máximo e no mínimo, tá bom? E no eixo do seno também, mais 1 ou menos 1, no máximo e no mínimo. Então, todos os valores de menos 1 até 1 para seno e cosseno, eles estão válidos aqui nessa questão, tá bom? Então, observemos que nós vamos trabalhar com seno, tá certo? Então, veja que no eixo seno, ó, eu tenho valores de 1 a menos 1, certo? Então, o seno, ele vai ter esses valores aqui. Ele vai estar entre esses valores 1 até menos 1, tá bom? Então, nós vamos trabalhar aí. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse seno de x aqui, ó, 2m menos 7. Aqui eu estou destacando o valor do seno, né? Que são esses valores de 1 a menos 1.
E aí nós temos esses valores aqui, 2m menos 7, e vamos colocá-lo entre o mínimo e o máximo. O mínimo do seno, quanto é? Menos 1. E o máximo do seno, quanto é? Mais 1. Então, 2m menos 7, ele está entre menos 1 e mais 1. Tá certo? Então, nós temos que encontrar o valor desse bem. Então, por isso que nós estamos usando esse sinal de menor ou igual, né? Então, nós estamos dizendo que pode ser de menos 1 até 1, tá certo? Agora, se ele diz menor ou igual, quer dizer que o menos 1 ele entra na situação, né? E aqui, se ele é menor ou igual, quer dizer que o 1 também entra na situação, certo? Gente, isso aqui, na matemática, nós chamamos de inequação. Essa inequação, ela indica uma desigualdade. Nós vamos parcelar essa conta aqui, tá certo? Essa inequação. Vamos parcelar em quantas, Léo? Vamos parcelar em 2 parcelas, tá certo? Ó, eu vou pegar a primeira parcela do menos 1 até o 7. E a segunda parcela do 2m até o 1. E vou resolver parceladamente, separadamente. Então, vamos lá. Vamos pegar o primeiro, né? Que é o menos 1, que é menor ou igual a 2m menos 7. O que eu sugiro? Eu sugiro que apenas você trabalhe normal, como se fosse uma equação, e isole as letras que nós chamamos na matemática de variáveis ou de incógnitas, certo? Então, vejamos, como é que você vai fazer esse processo? Você vai, primeiramente, tomar o cuidado de tirar todos os valores de perto da variável m, tá certo? No caso aqui, o menos 7. Então, vou usar o simétrico dele para depois da desigualdade como mais 7. Então, vai ficar menos 1, que já estava antes da desigualdade, e o mais 7, menor ou igual a 2m. Então, ó, menos 1 com mais 7 vai dar 6, né? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, eu tenho 6 mais 6, que não necessariamente não precisava esse mais, tá certo? Então, 6 é menor ou igual a 2m. Só que veja que o m ainda está acompanhado do 2. Você tem que isolar o 2, isolar o m. Então, nós temos que encontrar uma forma matematicamente correta de tirar esse 2 de perto do m. A forma seria dividir os dois termos, né, o 6 e o 2m, tudo por 2. Quando essa divisão acontecer, ó, o que vai acontecer? 2m dividido por 2 vai dar m. E 6 dividido por 2 vai ficar 6 dividido por 2. Tá certo? E quanto é 6 sobre 2? Na realidade é 3. Então, a primeira parcela, eu vou dizer que 3 é menor ou igual a m. E a segunda parcela? A segunda parcela é essa partezinha aqui de azul, tá bom, gente? Ó, 2m menos 7 menor ou igual a 1. E agora, você vai fazer o mesmo processo, você vai isolar a variável m, né? Então, nesse caso, o menos 7 vai para depois da desigualdade como mais 7. Vou utilizar o simétrico dele, não é isso? E aqui, ó, vou fazer a soma, né? O jogo dos sinais. Então, eu tenho 2m é menor ou igual a 1 mais 7, que vai dar 8. Tenho que isolar o m completamente e o 2 ainda está próximo ao m. No caso, ainda está multiplicando o m. Vou dividir 2m por 2 e 8 por 2. 2m dividido por 2 vai dar m. E 8 dividido por 2. É o que eu estou indicando aqui, né? Alguns professores dizem que o 2 passa para o outro lado dividindo. Tá bom? Então, m é menor ou igual a 8 sobre 2. Então, toda fração indica uma divisão. Então, o 8 dividido por 2 é igual a 4. M é menor ou igual a 4. Gente, ó, o bom de você trabalhar dessa forma, parceladamente, né? Alguns outros professores utilizam outros meios de... Mas, assim, nós vamos tentar trabalhar da melhor forma possível de compreensão para o aluno.
Então, assim, o bom de você trabalhar dessa forma, né, parceladamente, é que você, na hora de dar a resolução, você não precisa ter muito trabalho. Você vai dizer que o M pertence ao conjunto dos números reais, tal que. Isso aqui não vai mudar, né? O M vai pertencer aos reais, porque a questão já está dizendo que são valores reais. Tal que. Aí eu vou pegar, ó, essa primeira parte, ó, 3, que é menor ou igual a M, vou colocar aqui. E essa segunda parte, que M é menor ou igual a 4, vou colocar aqui, ó. Então vai ficar M entre 3 e 4, tá certo? Então, para que essa função seno ela tenha validade aqui no ciclo trigonométrico, esse M ele poderá assumir valores entre 3 e 4. Por que não pode ser 3 e 4? Porque pode ser 3,1, pode ser 3,12, 3,66, 3, né? Então, entre 3 e 4 ainda existe uma infinidade de valores, um determinado número de valores, digo melhor, dentro do conjunto dos números reais. Tá certo, gente? Então, esse é o nosso exemplo do item A da questão 13. Ó, vou dar um outro exemplo antes de passar os demais itens da questão 13. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, menos 8m mais seno de x igual a 1. Bem, o que eu vou fazer, né? Primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é isolar o seno de x, né? Porque é o valor que nós estamos trabalhando. Então, isolando o seno de x, ó, o que foi que aconteceu? O menos 8m, eu vou usar o simétrico dele para mudá-lo de termo, considerá-lo no termo anterior, certo? Depois da igualdade, que vai ser mais 8m. Então, seno de x é igual a 8 mais 8m. Pronto, agora nós já podemos iniciar o nosso trabalho igual o item A que nós resolvemos anteriormente. Aqui o ciclo trigonométrico, né, gente? Eixo cos x, que é cosseno, eixo y, que é seno. Nós estamos trabalhando com seno, então vamos observar, voltar as nossas atenções para o eixo y. Então, nossos valores de seno, eles podem variar de 1 até menos 1, tá certo, gente? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui a sentença, né? Ó, 1 mais 8m. Então, ele pode estar entre esse 1 mais 8m, ele vai estar entre 1 até o menos 1. Então, estou colocando aqui de menos 1 a 1. Ele está variando. Então, vamos parcelar isso aqui em duas suaves prestações, né? A primeira vai ser menos 1 menor ou igual a 8 mais a 1 mais 8x. E a segunda vai ser 1 mais 8m menor ou igual a 1, tá certo? E aí nós vamos fazer o seguinte, tá bom? Vamos resolver a primeira parcela, né? Vamos pagar a primeira parcela. Então, eu tenho menos 1 menor ou igual a 1 mais 8. Então, tenho que isolar o m, né? Aqui você funciona, embora seja uma inequação, uma desigualdade, você vai trabalhar igual você trabalha com a equação, que é uma igualdade, que tem uma igualdade, certo? A diferença é que aqui você vai ter o sinal de menor ou igual, tá certo? Então, você vai isolar o m, o 8m aqui em questão. Então, tem que tirar de perto dele o 1. Então, vamos considerá-lo para depois da desigualdade, o seu simétrico. Aqui é mais 1, que vai ficar menos 1. Então, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Menos 2, menor ou igual a 8m. O 8 ainda está próximo do m, porque ele está multiplicando o m. Então, vou dividir o menos 2 e o 8m por 8, certo? Quando você divide 8m por 8, 8 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes m é m. Então, vai ficar menos 2 dividido por 8, sobre 8, né? Então, menos 2 sobre 8 é menor ou igual a m, tá certo? Perceba que aqui, ó, embora seja uma fração, existem números que pode dividir o 2 e o 8 ao mesmo tempo. Ou seja, você pode simplificar. No caso 2, né?
2 dividido por 2 vai dar 1 e 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, vai dar menos 1 quarto, que é menor ou igual a m. Pagamos a primeira parcela, vamos para a segunda parcela. Segunda parcela é 1 mais 8m, que é menor ou igual a 1. Então, novamente, vamos isolar o m. Então, esse mais 1, vou usar depois da igualdade com o sinal oposto, né? Então, vai ficar mais 1, que ele já está depois da igualdade, e esse outro mais 1 que está antes da igualdade, vou usar o oposto dele, que vai ser menos 1. Então, eu tenho 8m, que é menor ou igual a 1 menos 1, que vai dar o quê? 1 menos 1, 0, né, gente? Olha que aqui, ó, o 8 ainda está multiplicando o m. Vamos dividir os dois termos, antes e depois da igualdade, por 8. Dividindo tudo por 8, 8 dividido por 8 vai dar 1 vezes m é m. E 0 dividido por 8. Gente, não existe divisão por zero, né? Eu sempre digo para meus alunos assim, olha, eu tenho R$0, né? Então, quero dividir com 8 pessoas. Cada pessoa vai ficar com quanto? Não tem, com nada, né? Por quê? Porque você não está dividindo nada, né? Cada um só dá o que tem. Então, na realidade, como não existe essa divisão aqui, então m é menor ou igual a 0, né? Então, eu tenho dois valores, né? Que um é menos 1 sobre 4, menor ou igual a m, e o outro, m, menor ou igual a 0. Então, esses valores aqui, o seno de x, que é igual a 1 mais 8, vai estar entre esses dois valores aqui, tá certo? Então, conjunto solução. M pertence aos reais, tal que menos 1 sobre 4 é menor do que m, e m é menor do que 0, certo? Então, esse é o nosso conjunto solução. Então, dados esses dois exemplos, agora vamos para as questões, né? Então, a questão, pessoal, fique atento aí, ó. Nós vamos utilizar o livro didático, aí os meus alunos, questão 40, da página 45, questão 13. Qual é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o item B e o item D. Tá certo, gente? Então, vamos dar continuidade à atividade. Eu tenho aqui, na página 48, a questão 14. A questão 14 diz assim, determine os valores reais de m para que exista um número real x que satisfaça as seguintes igualdades. Então, vejamos, eu tenho aqui, ó, cosseno de x igual a 3m mais 4. Bem, eu expliquei para vocês o seno de x, agora é o cosseno de x. Não muda muita coisa, né, gente? Ó, veja que aqui eu tenho o ciclo trigonométrico, né? Ó. Então, o cosseno é eixo x, né? O cosseno, ele varia de menos 1 até 1, igual o seno, né? Então, nós temos esses valores aqui, ó. Ele vai assumir valores de menos 1 até 1. Então, vamos fazer da mesma forma. Então, esse cosseno de x, que é igual a 3m mais 4, ele tem que estar entre menos 1 e 1, certo? Que é o que nós estamos representando aqui. E aí, nós vamos parcelar em duas, né? Duas prestações. Primeira, menos 1 menor ou igual a m mais 4. Segunda, digo melhor, né? Primeira, menos 1 menor ou igual a 3m mais 4. E segunda, 3m mais 4 menor ou igual a 1. Vamos para a primeira parcela, né, gente? Então, vamos lá. Menos 1, que é menor ou igual a 3m mais 4. Isola m. Então, mais 4, vou utilizá-lo antes da desigualdade com o seu simétrico, né? Então, o menos 1 permanece, agora o menos 4, porque antes era mais 4. Fica 3m. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Então, menos 1 com menos 4 vai dar menos 5, que é menor ou igual a 3m. O 3 ainda está próximo do m, ainda está multiplicando o m. Então, vou dar um jeito de tirar esse 3 de perto do m de uma forma matematicamente correta. Qual é a forma? Divide os dois termos por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes m é m.
né? E menos 5 sobre 3. Como não dá para simplificar, então a gente termina, por enquanto, a primeira parcela por aqui. Então, fica menos 5 sobre 3, que é menor ou igual a m. Então, aqui é o resultado da primeira parcela. Então, agora, gente, vamos para a segunda prestação, né? Segunda prestação, na realidade, 3m mais 4 menor ou igual a 1, tá bom? Então, vou isolar o m novamente. Então, se aqui eu tenho mais 4, vou considerá-lo depois da igualdade com o seu sinal trocado, né? O seu simétrico. Então, vai dar menos 4. 3m menor ou igual a 1, permanece do jeito que está, porque ele não mudou de lugar, menos 4. Então, 3m menor ou igual a 1 menos 4, contém 1 menos 4, né, gente? Então, vai dar menos 3. 3m menor ou igual a menos 3. Vou isolar o m como? Dividindo o primeiro termo e o segundo termo, tudo por 3, né? Então, fazendo essa divisão, 3 dividido por 3 dá 1, vezes m é m, que é menor ou igual a menos 3 sobre 3. Toda fração indica uma divisão, 3 dá para dividir por 3? Com certeza, né? Então, m é menor ou igual a menos 1, certo? Então, encontrei a primeira parcela, encontrei a segunda parcela. Então, qual é a solução? A solução é que o m pertence aos reais, né? Sempre vai pertencer. Tal que menos 5 sobre 3 é menor ou igual a m, que é esse valor aqui. E que o m é menor ou igual a menos 1, que é esse valor aqui. Tá certo? Então, esse é o exemplo do item B da 14ª questão. Tá bom, gente? Aí agora é a atividade, né? Ainda na mesma questão, na mesma página, página 48, questão 14. Agora vocês vão fazer o item B e o item A, tá bom? Dando continuidade à nossa atividade. Gente, agora nós vamos falar de uma coisa chamada máximo e mínimo. Nós estamos falando de função, consequentemente, toda função se refere a um gráfico, né? É possível colocá-la num gráfico, e esse gráfico ele vai ter um valor máximo e um valor mínimo, tá bom? Então, vejamos aqui algumas coisas. Olha, eu tenho aqui o ciclo trigonométrico, tá certo? Eixos do cosseno, que é o eixo x, eixo do seno, que é o eixo y. Essa função, no ciclo trigonométrico, ela vai obedecer essa trajetória aqui, ó. Então, na função seno, ele vai partir da origem do centro do ciclo trigonométrico e vai fazer esse trajeto aqui, tá bom, gente? Esse trajeto aqui, tá certo? Ok? Esses valores aqui são os valores do ciclo trigonométrico, né? Ó, em radiano, aqui é 0 radiano, aqui 90 graus é π sobre 2 radiano, 180 graus é π radiano, 270 graus é 3π sobre 2 radiano e 360 graus é 2π radiano. Então, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Lógico que esses valores, como nós vimos nas aulas anteriores, nós podemos dar mais de uma volta no ciclo trigonométrico, então ele continua para cá, tá bom, gente? E como ele tem o sentido anti-horário, que é o sentido positivo, do 0 para cima, ele também tem o sentido horário, que é o sentido negativo, do 0 para baixo. Que então também ele pode continuar aqui no lado negativo do eixo x, tá bom, gente? Então, o que é importante aqui é nós compreendermos que esse valor, ó, ele tem um ponto, o máximo que ele pode chegar é aqui, o meu maior valor que ele pode chegar no eixo seno é esse ponto aqui, e o meu menor valor que é esse valor aqui. Gente, então, esse ponto aqui, como ele é o meu maior valor, ele é o meu valor máximo. E esse ponto aqui, como ele é o meu menor valor, ele é o meu valor mínimo, tá certo, gente?
Por quê? Ó, perceba que eu tenho valor máximo de 1, valor mínimo de menos 1. Por quê? Ó? Porque no eixo seno, o maior valor é 1. Ó. O maior valor é 1 e o menor valor é menos 1, tá certo? Então, a gente precisa compreender isso aí inicialmente. Para facilitar a nossa vida, né? Porque funções trigonométricas pode cair num concurso, pode cair no Enem, né? No Enem tem caído, né? Com frequência. Então, agora entre máximo e mínimo. E se cair, é uma questão muito fácil, né? Veja aqui. Eu tenho uma função desse tipo aqui, ó, f de x, né? Estou falando de função. A mais ou menos b, que multiplica o seno de cx mais d. Não se assuste, gente. Não se assuste, tá bom? Essa função, ela também pode ser escrita assim, né? Ó, no lugar de colocar f de x, eu vou colocar y, tá certo? Então, a função ela pode ser escrita tanto como f de x como y. A mais ou menos o b, que multiplica o seno, que multiplica c vezes x mais d. Então, vejamos o que aqui? Vejamos que o A é o valor que soma o seno. O B é o valor que multiplica o seno. E dentro do parêntese, é que representa aqui o arco, tá certo? Então, o C é o valor que multiplica o x. E o D é o valor que soma a multiplicação de C vezes x, tá certo? Então, assim, o D nós não temos nós vamos ter tanto trabalho com ele, não. O importante é a gente saber conhecer quem é A, que é o que soma o seno, quem é B, que é o que multiplica o seno, e quem é o C, que é o que multiplica o ângulo, né? O arco considerado, né? Porque tudo que está dentro do parênteses aqui é considerado o arco. Então, o C é o que multiplica o x, tá bom? Então, dentro disso aí, vamos voltar a nossa atenção exclusivamente para essa parte aqui, gente, ó. Seno de C vezes x mais d, ou seja, o seno do arco considerado. Então, eu falei para vocês que o seno, ó, nós vamos ter valores entre 1 e menos 1, que são valores máximos e valores mínimos. Então, esse seno aqui, ó, esse arco aqui, ele pode ter vários valores aqui, tá certo, gente? Mas o que acontece no final de tudo é que esse valor ele vai estar sempre entre menos 1 e 1, tá certo? Então, vamos ficar atento para esse ponto. E aí, assim eu mostrei para vocês o seno, mas esse valor máximo ele também pode ser com o cosseno, né, gente? Ó, tem um ciclo trigonométrico, aqui eu tenho um gráfico do cosseno. Veja que no seno anterior o meu gráfico começava no centro do ciclo trigonométrico, aqui no cosseno ele está começando no 1. Então, ele vai ter essa trajetória aqui que nós estamos mostrando. E aí eu também tenho um valor máximo, um valor mínimo, né? Então, o meu valor máximo aqui, no caso, vai ser 1, tá certo? E o meu valor mínimo aqui também vai ser 1. Então, essa função, ela pode ser expressa dessa forma, né, gente? Ó, f de x igual a A mais ou menos B, que multiplica o cosseno, que multiplica C vezes x mais D, certo? Que pode ser também reescrita como y igual a A mais ou menos B, que multiplica o cosseno, que multiplica C vezes x mais D. Sempre lembrando, né, gente? Como eu vou dizer novamente, quando você vê uma coisa complicada demais, não se assuste, porque a solução ela pode ser muito simples, tá bom? Então, sempre lembrando que essa partezinha aqui, cosseno, e o que está dentro do parênteses representa o cosseno do arco considerado, tá bom? Então, esse valor aqui,
ele pode ter vários números em radiano, em graus, fração, mas ele sempre vai estar entre menos 1 e 1, certo? Ele sempre vai estar entre menos 1 e 1, tá bom? Então, ele vai sempre estar entre menos 1 e 1. E aí, o que, que você vai fazer? Quando você tiver uma função trigonométrica, que a questão ela lhe pediu o valor máximo e o valor mínimo, você vai apenas ter o trabalho de identificar o cosseno e o seu arco, e substituir primeiro por menos 1 e resolver a inequação ou a equação, e depois substituir por 1. E aí você olha quem é o máximo, quem é o mínimo, tá bom? Então vejamos aqui como é que vai ficar. Vejamos essa questão. Questão 16. Veja como determinar os valores máximo e mínimo da função. Olha aqui a função, gente. Y igual a 2 mais 3 que multiplica o seno de x. Não se assuste quando você vê uma coisa dessa natureza, que parecer complicado demais, não se assuste, porque às vezes não é nada, tá bom, gente? Então, o que que nós vamos fazer? Ó, presta bem atenção, ó. Tá vendo o seno de x aqui, gente? Então, esse seno de x, ele nunca vai poder passar entre menos 1 e 1. Ele vai sempre estar entre menos 1 e 1. Então, eu tenho um gráfico aqui, ó. Já coloquei, esse gráfico é o mesmo que eu mostrei para vocês no slide anterior, seno de x, tá certo? E aqui eu tenho valores para esse seno, né, ó. O máximo dele é 1 e o mínimo dele é menos 1, tá certo, gente? Então, vejamos como é que essa questão vai ficar. Olha aqui. Então, eu preparei aqui o gráfico para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, dentro dessa função aqui, o meu valor máximo vai ser 5, tá certo? E eu vou já explicar a vocês por quê. Então, eu sugiro que você sempre coloque aqui uma linha demarcando o seu valor máximo e uma linha demarcando o seu valor mínimo. Então, nós vamos ter essas coordenadas e o gráfico, a resolução dessa função aqui ele vai seguir esse gráfico aqui, né, gente? Ficou um pouco mal feito aí, porque a gente não tem um aparelho específico, né? Uma ferramenta apropriada para isso aí, a gente vai fazendo do jeito que pode e o melhor possível para que a educação ela chegue na melhor forma possível para vocês. Então, vejamos. Olha aqui a minha função, né? Então, a minha função ela sempre vai vir nesse formato. A, que é o número que multiplica, que soma o seno, mais ou menos. B, que é o número que multiplica o seno, que multiplica o C, que é o número que multiplica o x, mais D. Lembrando que o que está dentro do parêntese é o arco. Então, é o seno do arco, né? Então, como eu sei que o seno desse aqui também pode ser y, né, gente? Substitui y. Como eu sei que o seno ele vai variar entre 1 e menos 1, eu vou pegar, ó, aqui o meu seno e o meu arco e vou substituir primeiro por menos 1 e depois por 1. Por quê, Léo? Porque o seno ele varia entre menos 1 e 1, certo? Então, é o que nós vamos fazer agora. Ó, vou pegar essa função aqui, vamos ver como é que ela vai ficar. Ó, eu tenho ela aqui, né? Ó, y mais igual a 2 mais 3 que multiplica o seno de x. Então, vou pegar esse seno de x aqui, vou substituir por menos 1, tá certo? Substituir o seno de x por menos 1. E agora? Agora a gente resolve, ficou fácil, né? Entre a adição e multiplicação, resolve primeiro a multiplicação. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, repete o 2. Mais 2 com menos 3 vai dar menos 1. Aí agora nós vamos substituir o seno de x novamente aqui
por 1. Nós substituímos por menos 1. Léo, tem que substituir os dois? Tem, porque existe uma variação entre menos 1 e 1, então a gente precisa substituir os dois. O bom disso é que quando a gente descobre o máximo e o mínimo ao mesmo tempo, né? Está aqui a mesma função, y igual a 2 mais 3, que multiplica o seno de x, tá certo? E aí agora eu vou substituir esse seno de x por 1. Por quê? Porque eu já substituí por menos 1. E o seno de x está entre menos 1 e 1. Substituindo por 1, então eu tenho y igual a 2 mais 3, que multiplica 1. Então, 3 vezes 1 vai dar 3, né, gente? Repete o 2. 2 mais 3 vai dar 5. Bem, então o que acontece? Vamos fazer aqui uma comparação. Veja que esse 5 aqui é esse 5 aqui, gente, ó. É esse y aqui, ó, 5. Y igual a 5. E esse menos 1 aqui é esse menos 1 aqui, ó. É esse valor aqui. Então, o menos 1 é o meu mínimo, meu valor mínimo, e o 5 é o meu valor máximo. A função seno, ela vai assumir esse trajeto aqui. Mas quando eu aplico uma função dentro do seno, né, no caso específico de y igual a 2 mais 3 vezes o seno de x, ela vai assumir esse trajeto aqui. Tá certo, gente? Então, esse é o exemplo da questão 16. Aí, pessoal, nós trouxemos aqui para vocês um gráfico para mostrar a comparação no gráfico do ciclo trigonométrico da função seno e da função cosseno. Ó, veja que na função seno, então a gente parte da origem e ele vai fazer esse trajeto aqui, tá bom? Na função cosseno, a gente parte do 1 e ele vai fazer esse trajeto aqui. Na realidade, gente, então eles são chamados de senoide, todos, tá certo? Então, a diferença é apenas um processo de translação, né? Apenas de posição, mas o movimento ele vai ser sempre o mesmo, certo? Então, o formato do gráfico do seno, da função seno, e o formato do gráfico da função cosseno. E o nome do gráfico em si, os dois são senoides, tá certo? E aí, gente, nós vamos para a 16ª questão, porque o que eu dei a vocês foi um exemplo, né? Ó, veja um exemplo, tal. Então, nós construímos esse gráfico. Então, a questão, na realidade, é essa aqui, ó. Agora é com você. Determine os valores máximos e mínimo de y em cada item. Item A, item B, item C, item D, certo? Então, você vai determinar o máximo de A e o mínimo de A, de B, de C e de D. Que forma você vai fazer isso? Você vai utilizar esse formatozinho aqui, tá certo? Então, você vai identificar quem é o seno e o arco do seno, substituir por menos 1, resolve, e depois substituir por 1 e resolve de novo. E aí você vai comparar e você vai saber quem é o valor máximo e quem é o valor mínimo. Tá bom, gente? Qualquer dúvida também pode colocar nos seus comentários aí, a gente vai respondendo dentro da medida do possível. Dando continuidade, questão 17. Considere as funções f e g definidas por f de x, seno de 4x. G de x, 1 menos o cosseno de x. Bem, então, a questão aqui, ela está me dando duas funções, tá certo? Dentre essas duas funções, na realidade, ela vai pedir algumas coisas, dentre elas o domínio e a imagem, que nós já falamos na aula anterior, o que seria o domínio e a imagem. Então, nesse caso aqui, nós temos o item A, ele está me dando aqui, gente, ó, f de π sobre 2. Bem, o que isso quer dizer? Isso quer dizer
que eu vou pegar a função f e no lugar do x eu vou substituir por π sobre 2. Só isso, tá certo? Então, ela vai ficar, ó, tenho aqui o ciclo trigonométrico, né? Ó. Se eu estou falando de seno, eu estou falando de eixo y, ó, vai de 1 a menos 1, tá certo? A função f é seno, eixo y. A função g é cosseno, é eixo x, certo? Então, vamos lá. Mãos à obra. Então, eu tenho a função, né? F de x igual a seno de 4 vezes de 4x. O que eu vou fazer? Vou substituir esse x por esse π sobre 2, tá certo? Fiz a substituição. Então, eu tenho y igual a seno, que multiplica 4, que multiplica π sobre 2. Bem, o que nós podemos fazer aqui, ó? Perceba que 4 é divisível por 2 e 2 é divisível por 2. Então, vamos simplificar isso aqui, né, gente? 4 por 2 vai dar 2, tá bom? E 2 por 2 vai dar 1. E toda fração de igual divisão, π dividido por 1 é π. Então, eu vou apenas multiplicar 2 vezes π. Então, na realidade, eu estou dizendo que a minha função y é igual a seno de 2π. Certo, gente? Aí vamos aqui para o gráfico, né, gente? Ó, vamos aqui para o gráfico. 2π está bem aqui no gráfico, no ciclo trigonométrico. O seno é eixo y. Então, como é que eu vou saber o seno dele? Eu vou deslocar-me em linha reta até tocar o eixo y, que é o eixo do seno. Quando isso acontecer, nós vamos chegar em que ponto do eixo y? No zero. Então, o seno de 2π é zero e y é igual a zero, né, gente? Fácil, né? Fácil, muito fácil. Então, o procedimento vai ser o mesmo. Ele vai dar a função, ele já me deu as duas funções, e aí nós vamos apenas substituir, tá certo? Substituir os valores que estão sendo determinados pela questão. Então, o domínio. Quem é o domínio, gente? O domínio, na realidade, são todos os valores do eixo x, que varia de menos 1 a 1. Então, ele vai sempre pertencer ao conjunto dos números reais. A imagem. Aí eu tenho aqui uma função, tá certo, gente? F de x igual a mais ou menos b, que multiplica o seno, que multiplica c vezes x, mais d. Lembrando que esse seno e o que está dentro do parênteses é o arco, né? O que está dentro do parênteses é o arco e aqui é o seno do arco, né, gente? Então, eu tenho aqui a minha imagem, ó, método fácil, né? Facinho, de você descobrir a imagem sem ter que construir o gráfico, né? Porque construir o gráfico demora demais e o que a gente puder fazer para facilitar a nossa vida, nós vamos fazer. Então, a minha imagem, ela sempre vai ser, ó, meu resultado da minha função, ela sempre vai ser a mais b e a menos b, certo? Qual é o trabalho que eu tenho de fazer aqui? O trabalho vai ser apenas identificar na função quem é a e quem é b. Veja que o a é o valor que soma ou subtrai o seno ou cosseno. No nosso caso aqui é o seno. E o b é o valor que multiplica o seno ou cosseno. No nosso caso aqui é o seno. Então, eu tenho essa função, né, gente? Aqui, ó, f de x igual a seno de 4x. Muito bem. Então, vamos prestar atenção. Por exemplo, eu tenho, quem é o meu a? O meu a é o valor que multiplica o seno. Eu tenho, é o valor que soma o seno, digo melhor. Eu tenho algum valor aqui somando o seno? Não, não tenho, né? Então, meu a vai ser 0. E o meu b é o valor que multiplica o seno. Eu tenho aqui nessa função algum valor multiplicando o seno? Não. Mas se eu colocar um bem aqui e multiplicar, pode? Pode.
vai modificar o resultado? Não, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação, né, gente? Então, qualquer número vezes 1 é igual a ele mesmo. Então, se eu multiplicar 1 vezes o seno de 4x, vai continuar sendo o seno de 4x. Então, nesse caso, o meu B é 1. Descobri o A, descobri o B. Agora, eu vou pegar essa sentença sem ter que fazer a construção do gráfico, né, gente? O que é legal de tudo isso é você poder obter o resultado com segurança, sem muito trabalho, tá certo? Então, vou pegar o meu A e vou somar com o meu B. E depois, o meu A subtrair com o meu B. Então, o A é 0, somado com o B, que é 1. 0 mais 1. É uma parte do meu par ordenado. E aqui, o meu A, que é 0, e o meu B, que é menos 1. Então, 0 menos 1. Então, somando 0 mais 1, vai dar 1, e 0 menos 1 vai dar menos 1. O que está acontecendo, né, gente? Aqui, ó. Então, eu vou apenas organizar isso aqui, tá certo? Por quê? Porque, geralmente, a gente começa do menor para o maior. E aqui está do maior para o menor. Então, vamos apenas mudar. Vai ficar a minha imagem da função vai ser menos 1 e 1, certo, gente? Olha, gente, olha, nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui dessa função, né? Então, a minha imagem vai estar entre menos 1 e 1, certo? No ciclo trigonométrico, tá bom? Então, vamos dar continuidade, né, à nossa atividade. Então, na questão 17, da página 53 do nosso livro didático, adotado na nossa escola, nós estamos dando aqui a função f de x, que é seno de 4x, e g de x, que é 1 menos o cosseno de x. Então, eu quero o g de π, o f de π sobre 6, o d de g, que é o domínio, e a imagem de g. Gente, então, não se assuste, né? O que você vai fazer? Você vai pegar, ó, g. Se tem g aqui, você vai olhar para a função g, tá certo? Então, eu tenho π. O que você vai fazer? Você vai substituir o x por π. E aí vai resolver, né? Olha no ciclo trigonométrico, qual é o cosseno de π, tá certo? E aí você vai pegar o resultado do cosseno de π, pega o resultado do cosseno de π e soma 1, subtrai 1 menos o resultado do cosseno de π. Então, vai ser esse resultado aqui. O c, do mesmo jeito, ó, tem um f, então vou olhar para a função f. O que eu vou fazer? Você vai pegar esse π sobre 6 aqui e vai substituir por esse x aqui, que foi o exemplo anterior, né? Então, tá com dúvida? Volta o vídeo um pouquinho e olha um exemplo, tá bom? D de domínio, né, gente? Domínio da função g. Quem vai ser o domínio da função g? Eu comentei no vídeo. Não tá lembrado? Volta um pouquinho o vídeo. Vai dar uma olhada lá, tá certo? E a imagem? Quem vai ser a imagem? Também comentei no slide anterior. Tá em dúvida? Volta um pouquinho. O bom da videoaula é que você pode voltar e rever quantas vezes forem necessárias, né? Então, essa aí é a nossa questão 17, tá bom, gente? Aqui, gente, nós vamos falar um pouco sobre a construção do gráfico. Porque nós podemos encontrar imagens sem calcular o gráfico, podemos ver algumas coisas, valor mínimo, valor máximo, sem calcular o gráfico, mas em alguns momentos ainda é necessário calcular, construir o gráfico, digo melhor, né? Então, gente, nós precisamos também saber construir o gráfico. Vejamos, nós temos aqui um exemplo. Construa e analise os gráficos da função f de x, que é igual a 3 vezes o seno de x, dando seu domínio, sua imagem, seu período. Construa apenas um período completo, né, gente? Então, vejamos aqui. O que nós vamos fazer, tá bom? Você vai escrever a função aqui, ó.
E agora nós vamos para a construção do gráfico, né? Porque na realidade, gente, nós aprendemos a encontrar a imagem da função sem construir o gráfico. Aprendemos a encontrar o ponto máximo, o ponto mínimo da função sem construir o gráfico. Mas existem situações, existem questões que é necessário nós construirmos o gráfico. E aí nós precisamos saber construir esse gráfico, né? Então vejamos, nós temos aqui uma questão que diz assim: construa e analise os gráficos da função f de x igual a 3 que multiplica seno de x, dando seu domínio, sua imagem, seu período. Aí ele coloca, construa apenas um período, tá certo? Então, aqui nós teremos que saber, além de construir o gráfico, teremos que saber quem é o domínio, quem é a imagem e quem é o período, tá certo? E pede para construir apenas de um período. Então, vamos lá. Então, eu costumo dizer para os meus alunos aqui o seguinte: existe uma forma muito fácil de você construir esse gráfico, não se assuste, certo? Então, como é? Você escreve a função, está aqui a função. Escrevemos a função aqui no canto inferior esquerdo da tela. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço de papel e vai cobrir a função todinha, tá certo? Quando você cobrir a função todinha, vai ficar aqui, igual nós estamos vendo aqui, né? Aí você vai afastar um pouquinho o papel. Aí você vai ver quem aparece depois da função. No nosso caso aqui, está aparecendo x. Então, você vai construir uma tabela e na primeira coluna dessa tabela, você vai botar quem? X, certo? Afasta a folha que cobre a função mais um pouquinho. Afastou mais um pouquinho. Olha quem está aparecendo. No nosso caso, está aparecendo o seno. Então, nós vamos colocar mais uma coluna nessa tabela. Agora vai ser quem? Seno de x, que é o que está aparecendo. Seno de x, tá certo? Afasta a folha mais um pouquinho. Afastou a folha mais um pouquinho, veja que aqui você tem 3 que multiplica o seno de x. Então, você constrói uma tabela com essa coluna. Continua a sua tabela. Agora, você acrescenta mais uma coluna, que vai ser quem? 3 que multiplica o seno de x, tá certo? E aí você vai afastar a folha que está cobrindo a função mais um pouquinho. Afastou mais um pouquinho, acabou. Quem é que restou agora? F de x, que é igual a 3 que multiplica seno de x. Então, você vai construir mais uma coluna com essa questão. F de x, que é igual a 3 que multiplica o seno de x. Que no caso, como eu falei para vocês, né, gente? Esse f de x aqui, na realidade, pode ser substituído por y, tá certo? Que é o que eu estou colocando aqui. Para quê? Para você poder ter a coluna x e a coluna y. E daqui a pouco nós vamos ver o significado dessas colunas. Então, no ciclo trigonométrico, está aqui o nosso ciclo. Nós temos valores que vai de 0, né? Em graus, em radiano, que vai 0 radiano. 2π, π sobre 2 radiano, digo melhor, π radiano, 3π sobre 2 radiano e 2π radiano. Então, nós vamos colocar aqui na coluna do x, certo? Vamos colocar o 0, vamos colocar o π sobre 2, que é esse valor aqui. Vamos colocar o π, que é esse aqui, que está no ciclo trigonométrico. Vamos colocar o π sobre 3, o π 3π sobre 2 radiano, que é esse que está aqui no ciclo trigonométrico. E vamos colocar o 2π, que é esse que está aqui no ciclo trigonométrico. Feito isso aqui, aí você olha para a próxima coluna, seno de x. Então, o que é que você quer? Você quer o seno de... Quem é x aqui na sua coluna? 0. Então, você quer o seno de 0. Observe que seno é eixo y, tá certo, gente? Então, você está no 0 aqui no ciclo trigonométrico. Então, você vai vir em linha reta, até tocar o eixo y. Quando você tocar o eixo y, você vai tocar na origem do ciclo trigonométrico, que é o 0. Ou seja, seno de 0 é 0.
Agora, nós vamos para π sobre 2. Seno de π sobre 2. Perceba que a distância do centro do ciclo trigonométrico até π sobre 2 é o raio da circunferência. E o raio é 1. Então, na realidade, o seno de π sobre 2 é 1. Agora, vamos para o seno de π. Mesma situação, π está no eixo x. Então, você vai em linha reta até tocar o eixo y. Tocou o y aonde? No centro do ciclo trigonométrico, que é o 0. Então, o seno de π é 0. Ótimo, estamos quase lá. Então, chegamos aqui agora em 3π sobre 2, eixo y. Então, observe que a distância do centro do ciclo trigonométrico, que é o 0 de y, até o 3π sobre 2, também é 1, só que negativo, é a parte negativa do seno, né? Então, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Menos 1. Agora, vamos para finalizar a volta no ciclo trigonométrico, que é o 2π, né? 2π. Então, o seno de 2π, ó, o seno de 2π, veja que 2π está no mesmo canto do zero. Então, você vai vir em linha reta até tocar o eixo y, tocou na origem do ciclo trigonométrico, no zero, então o seno de 2π é zero. Por que que nós não vamos continuar? Porque a questão ela só pede uma volta, só pede um período, né, gente? E agora, o que que nós vamos fazer? Vamos para a próxima coluna. Veja que a próxima coluna você tem 3 vezes o seno de x. Só que o seno de x você já obteve na coluna anterior. Então, você vai multiplicar 3 vezes o valor que você obteve na coluna anterior. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Na coluna anterior tem um 0, então vai ficar 3 vezes 0, 0. Na coluna anterior tem 1, então vai ficar 3 vezes 1, 3. Na coluna anterior, 0. 3 vezes 0, 0. Na coluna anterior, menos 1. Então, 3 vezes menos 1, que vai dar menos 3. Na coluna anterior, 0. Então, 3 vezes 0, que vai dar 0. Bem, veja aqui, y. Y é o resultado da função. A nossa função é f de x, que é igual a 3 vezes o seno de x. Nós já temos o resultado todinho. Nós vamos apenas repetir esse resultado aqui, ó. 0, 3, 0, menos 3 e 3. Esse 0 aqui é esse resultado aqui, que você já fez todo o cálculo passo a passo, né? Então, quando a situação estiver difícil, não se apavore, não se desespere. Pare, pense que você vai encontrar a solução, tá certo? Então, tá vendo um negócio difícil? Então, vamos parcelar em partes, né? Igual nós parcelamos aqui em 4 parcelas, né? Então, esse 3 aqui é esse 3 aqui. Esse 0 é esse 0. E esse menos 3 é esse menos 3. E esse 0 é esse 0. Pronto. Encontramos aqui a tabela. Agora, nós vamos construir o gráfico, né? Lembrando que nós vamos trabalhar com o gráfico do seno, né? Então, gente, aqui, finalizou a tabela, nós vamos construir o gráfico, tá certo? E aí, coloquei aqui para vocês o gráfico. São 2 gráficos aqui, 2 trajetórias para nós visualizarmos melhor. Então, vejamos aqui, que essa trajetória é menor. Vamos entender o que é essa trajetória menor. 0 e 0. 0 de x, 0 de y. Está aqui, ponto. π sobre 2 de x e 1 de y. π sobre 2 de x e 1 de y. Está aqui o ponto. Certo? π e 0. π e 0. Está aqui o ponto. 3π sobre 2 e menos 1 de y. 3π sobre 2 de x e menos 1 de y. 2π de x e 0 de y. 2π e 0 de y. Então, quando a gente ligar esses pontos, nós vamos obter essa trajetória menor aqui, tá bom? O que está representando essa trajetória? Essa trajetória, ela representa o seno de x, tá certo? Então, vejamos. Essa primeira parte aqui é o primeiro quadrante, essa primeira parte, segunda parte aqui é o segundo quadrante, essa parte aqui é o terceiro quadrante, essa parte aqui é o quarto quadrante. Como é que você sabe disso? Vamos aqui para o ciclo trigonométrico, ó. 0,
e π sobre 2, primeiro quadrante. 0 e π sobre 2. Está aqui ele, ó. Primeiro quadrante. Ó, π sobre 2 e π, segundo quadrante, ó. π sobre 2 e π, segundo quadrante. π e 3π sobre 2, terceiro quadrante. π e 3π sobre 2, terceiro quadrante. 3π sobre 2 e 2π, quarto quadrante. 3π sobre 2 e 2π, quarto quadrante. Então, isso aqui, essa trajetória menor, ela está mostrando o gráfico do eixo da função seno. Mas a nossa função é 3 que multiplica o seno de x, ou seja, é 3 vezes o seno, certo? Então, multiplicando aqui, ó, se é 3 vezes o seno, se aqui é 1 vezes 3 vai ser 3. Tá aqui, ó, olha aqui a nossa imagem, aqui, ó, 3, certo? Então, eu vou ter esses valores, ó, 0 de x e 0 de y, tá aqui. π sobre 2 de x e 3 de y. π sobre 2 de x e 3 de y. Vou ter π de x e 0 de y. π de x e 0 de y. Vou ter 3π sobre 2 de x e menos 3 de y. 3π sobre 2 de x e menos 3 de y. 2π e 0 de y. 2π e 0 de y. Bem, o que é que nós podemos observar aqui, ó? Nós podemos observar que essa trajetória rosa aqui, ela está mostrando o gráfico da função 3 vezes o seno de x. Se o seno de x eu tenho um valor, o gráfico 3 vezes o seno de x é 3 vezes o valor que eu encontrei em x, tá certo? Então, gente, vamos observar mais algumas coisas aqui, né? Então, veja que aqui, ó, é o maior valor que eu tenho para o eixo x, o eixo y, digo melhor. Aqui é o maior valor que eu tenho para o eixo y. E aqui é o menor valor que eu tenho para o eixo y. Então, vamos destacar esse ponto, vamos destacar outro ponto. Então, se aqui é o meu maior valor de eixo y, então é o meu valor máximo. Se aqui é o meu menor valor de y, então é o meu valor mínimo, tá certo? Então, o que é que nós podemos observar aqui? Né? Ó, então, observamos que o meu valor máximo é 3, meu valor mínimo é menos 3. Os valores, esse gráfico aqui, ó, 3 vezes o seno de x, ele está compreendido, ele tem valores correspondentes em y, de 3 até menos 3. Então, isso aqui será a minha imagem, tá certo? O meu domínio, esse gráfico aqui, ó, de 3 vezes o seno de y, ele está compreendido entre valores de 0 a 2π. Então, isso aqui será o meu domínio. Então, como isso aqui é uma volta, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, uma volta completa no ciclo trigonométrico. Então, é o período, que é 2. Então, vamos ver como é que isso vai ficar. Então, nós temos o domínio, né? Domínio da função, que é os valores no reais, todos os valores que pertencem ao eixo x. Quero lembrar vocês aqui, porque nós temos o gráfico, mas se nós não tivéssemos o gráfico, tinha como sabermos o máximo, o mínimo, a imagem? Tínhamos, né? Como nós já mostramos. Então, você tem uma função qualquer, f de x, que é igual a a mais ou menos b, que multiplica o seno, no caso, que multiplica c vezes x mais d. O a é o valor que soma o seno, que também poderia ser cosseno. O b é o valor que multiplica o seno, que também poderia ser cosseno. O c é o valor que multiplica o x. E o c vezes x mais o d é o arco, certo? Então, vamos observar aqui. Então, nós temos aqui a imagem. Como é que você vai obter a imagem? Você vai obter a imagem somando a mais b e depois a menos b. É importante você conhecer quem é a e quem é b. No nosso caso, a é 0. Por que é 0? Porque a é o valor que soma o seno. Olha para essa imagem aqui.
Tem algum valor somando seno? Não tem. Então, é zero. Quem é B? B é o valor que multiplica o seno, tá certo? B é o valor que multiplica o seno. Tem aqui algum valor multiplicando o seno? Tem. Quem é? É o 3, né? Ó. Então, meu B é 3. Então, eu vou somar 0 mais 3 e 0 menos 3, certo? Então, 0 mais 3 dá 3 e 0 menos 3 dá 3. Acabei de descobrir a minha imagem. E o período? Tem como eu saber o período? Tem. Olhando para o gráfico, o período é onde ele completa a volta completa no ciclo trigonométrico, né? Ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O período é de 0 a 2π, que vai dar 2π. Se nós não tivéssemos o gráfico, como nós saberíamos o período? Tinha como saber? Bem, então, nós vamos apenas utilizar essa formulazinha aqui, ó. P é igual a 2π sobre o módulo de C. Por que 2π? Porque é a volta completa no ciclo trigonométrico. E quem é o C? Veja que o C, ó, é o valor que multiplica o x aqui, ó, que está dentro do parênteses, que forma o arco, né? Então, olhando para cá, quem é o valor que multiplica o x aqui? Léo, não tem nenhum valor aí. Sim, mas se eu fosse colocar, poderia colocar? Poderia. Qual? 1, porque 1 vezes x continua sendo x. Então, o meu C aqui é 1, certo? Então, eu vou ter 2π sobre o módulo de 1, ou 2π sobre 1. Qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo, né, gente? Então, seria igual a 2π. O período é 2π, que é justamente o que nós vimos aqui. Então, nós acabamos de ver como é que se constrói um gráfico, certo? De uma função trigonométrica. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa última questão, que está na página 56, na questão 18, o item C, eu peço para construir no seu caderno um gráfico, um período completo, que é uma volta, determinar o domínio, a imagem, o período de cada função. E a sugestão, construa e veja os gráficos seno e cosseno, né? Então, você vai construir aqui, tá bom? Então, nós chegamos ao final da nossa atividade. Para os meus alunos, se tiverem dúvida, me procurem. E para quem não é meu aluno, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, coloca lá os seus comentários, certo? Então, até a próxima aula, se Deus quiser e permitir.